Olá pessoal, tudo bem? Prof. Fabi, Língua Portuguesa do 4º ano. E hoje nós vamos dar início à nossa aula 8, a 8ª aula. Nesta aula nós vamos ver verbete de enciclopédia, é um trava-línguas quase, buscando informações. A gente vai aprender o que é o verbete. Nesta aula nós vamos ver leitura do texto, como é feito o chocolate, o para entender o texto, que é nós faremos uma interpretação do texto que nós vamos ler, e o vamos produzir lá da página 50. Está com seu material em mãos? Podemos começar? Vamos lá então. Agora que você já sabe porque gosta tanto de chocolate, lembra que a gente viu nas aulas anteriores, que nós fizemos uma pesquisa sobre as reações químicas lá? Vai aprender mais sobre ele. Leia com atenção o texto a seguir, escrito especialmente para transmitir informações para crianças, para você que está assistindo. Como é feito o chocolate? O chocolate é feito daquele gostoso pó marrom, obtido das sementes de uma árvore chamada cacaueiro. É um cacaueiro, é de lá que vem um saboroso chocolate. A drupa, fruto do cacau, pode conter até 60 sementes, que constituem o cacau comercial ou em grãos. Depois de secar em estufas, as sementes são enviadas às fábricas de chocolate para o processamento. Ali, elas são transformadas em um pó muito fino, que é misturado com açúcar e aromatizantes, especialmente a baunilha. Depois, acrescentam-se leite e a mistura é aquecida. Em seguida, essa massa é resfriada em formas. O chocolate está pronto, só falta a embalagem. Você o encontra à venda em diversos formatos: tabletes, bombons, confetes. Além de delicioso, o chocolate fornece energia ao corpo. O Brasil é um grande produtor de cacau. Que delícia, né? A Páscoa está chegando e a gente sabe que vai comer bastante chocolate. Então aqui a gente conseguiu entender como é feito. Perceberam que não é simples? Não é assim, chegou lá no mercado, pega o chocolate, olha todo o processo que ele passou para chegar até lá, para que você consiga fazer o consumo. Então essas informações, elas estão no Primeira Enciclopédia. Os nossos alimentos, foi publicado lá em São Paulo. Então ali embaixo você tem essas informações que mostram de onde esse texto foi retirado. Aqui nós temos o glossário. Para que serve o glossário? Para você compreender aquelas palavras que ficou na dúvida. O que é aromatizante? Diz ser de algo que se perfuma. Então, aromatizante para dar perfume. O que é a baunilha? Fruto de uma planta com esse nome ou produzida sinteticamente, ou feita uma produção que não é lá natural, né? Vai numa fábrica, faz uma produção sintética, de gosto e aroma agradáveis, usada em culinária e perfumaria. A baunilha ela pode ser usada tanto para dar sabor aos alimentos como cheiro também. O que é a drupa? Fruto carnoso que tem em seu interior um caroço duro. Estufa é o espaço fechado onde se eleva artificialmente a temperatura do ar. E o processamento vem de processar, ação contínua e prolongada de alguma atividade. Quer saber mais um pouquinho sobre essas palavras? Dicionário. Lá você encontra tudo sobre cada uma dessas palavras e outras palavras também. Agora que nós já lemos esse texto, nós vamos interpretar para entender o texto. No para entender o texto, ali da página 49, na questão número 1, marque as alternativas que contêm as informações que podem ser encontradas no texto. Então, você pausa o vídeo, vai lá e responde. Localizou as informações? Então, ali eu tenho. Origem do chocolate. Está falando da origem do chocolate? Não, né? Está falando do processo de fabricação do chocolate. Então, você marca a segunda opção. Está falando de formatos, de vendas do chocolate? O formato e como é feita a venda? Tá, né? Então, você marca essa opção também. E está falando sobre a utilidade do chocolate para o corpo humano? De certa forma, não, porque ele trata muito relativo à forma de onde ele vem e como
que ele vai chegar até você. Então, você marca somente essas duas opções. A questão número 2. Lembra que a prof, no texto, falou onde foi publicado esta informação? É muito importante que você fique sempre atento onde essas informações são publicadas, para você saber a fonte. Quem que deu esta informação? Será que esta informação é verídica? Será que é real? Será que estão falando a verdade sobre o assunto? Então, isso saiu lá na primeira enciclopédia dos nossos alimentos. E a resposta você encontra embaixo do texto. É só copiar. Se você já achou, porque eu sei que você pausou o texto para responder, só faz a correção. Verifica a sua ortografia e lembra de iniciar sempre com letra maiúscula as suas respostas, tá bom? Questão número 3. Qual é a função social do texto que você acabou de ler? Ou seja, para que esse texto serve? Qual que é a função dele? Pensa e responde. Esse texto, ele serve para trazer informação. Ele traz conhecimento e ele esclarece também algumas dúvidas. Se você colocou com outras palavras, não tem problema nenhum. O importante é que você coloque essas informações. Traz conhecimento, esclarece dúvidas, para que as pessoas saibam um pouquinho mais como que o chocolate foi produzido. Agora, se tratando de enciclopédia, é uma obra que reúne um grande conjunto de conhecimentos sobre vários assuntos ou sobre assuntos específicos. Cada artigo de uma enciclopédia, como o que lemos, é chamado de entrada ou verbete. Então, é aquela introdução, você consegue entender do que se trata o conteúdo. Geralmente, os artigos começam com um título que apresenta o assunto e, em seguida, há uma explicação sobre esse assunto, certo? Esse conteúdo nós acabamos de responder lá na página 49. E agora, na página 50, nós temos o vamos produzir. O vamos produzir faz parte da nossa tarefa de casa. Você vai realizar como o seu para casa e vai utilizar também o material de apoio lá da página 9, aqui da sua apostila mesmo. Então, você vai realizar essas atividades e utilizar o material de apoio para você concluir o que você fez. Então, vamos lá. Verbete de enciclopédia e exposição oral. Que tal produzir um verbete? Para isso, siga os seguintes passos. Pense em um alimento que cause alguma sensação diferente em você. Pode ser algo muito azedo, muito doce ou até mesmo sua comida preferida, aquela que você sente feliz em comer. Lembre-se também daquela que você não come de jeito nenhum. Então, a opção é sua, você faz a sua escolha. Feita a sua escolha, pesquise esses alimentos e produza um verbete enciclopédico sobre ele. Siga o exemplo ali do chocolate, ache uma fonte segura, leia sobre o conteúdo e discorra sobre o tema, sempre com informações confiáveis, porque você sabe de onde você está retirando estas informações. Lembre-se que o texto deve apresentar diferentes informações sobre o alimento para o leitor. Então, você vai ter que trazer dados importantes sobre o sabor, sobre as sensações, se ele causa, se ele tem alguma reação química, o que ele desperta no corpo de quem come esse alimento, se é doce, se é salgado, se é azedo. Tudo isso você vai trazer depois que você faz a sua pesquisa. Inclua também uma imagem para enriquecer o verbete. A imagem pode ser um desenho. Se você tem impressora e quiser imprimir, ótimo, senão não precisa. Pode fazer um desenho bem criativo, porque eu sei que vocês adoram desenhar. Em seguida, siga as orientações de seu professor e aqui está pedindo para apresentar para a turma. Como nós não sabemos do retorno, você pode apresentar para a sua família, sem problema nenhum, e vai ser até divertido, porque todo mundo vai dar uma opinião, né? Se gosta, se não gosta desse alimento. Utilize a folha que está na página 9 do material de apoio para a produção da versão final. Aí você guarda esse material de apoio, nem precisa destacar, deixa lá na apostila mesmo, que no retorno das aulas a prof consegue olhar, consegue fazer uma correção com você. Aí, aqui na sua apostila, na página 50, você tem esse espaço para você fazer um rascunho.
Aqui no da Prof não está aparecendo as linhas, mas no seu material tem linhas sim. Faz um rascunho primeiro. Lembra o que é rascunho? É aquilo que você faz, você pode errar, você apaga, você corrige, você coloca de um jeito que fica bem legal. Ah, não esquece da fonte, de onde você tirou as informações. Depois que você já viu que está perfeito, você vai lá no material de apoio e responde usando o material de apoio, que é a página 9. Então, esse é o seu para casa da aula de hoje, pessoal. Encerramos então aqui mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Explorem bastante o conteúdo e façam uma atividade bem legal. Até a próxima aula!